Isso. Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Eu faço a convocação do conselheiro substituto Sérgio Maciel para fazer a composição de quórum, ao tempo que passa a palavra a coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enedrado Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em segunda leitura a minuta da resolução normativa que trata das sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas, bem como lida em primeira leitura a proposta de resolução administrativa que trata do teletrabalho. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5913-2024, solicitada à vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrado a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Coloco em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo. Conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Presidente. Aprovada. Nós teríamos a leitura também de duas propostas de resolução normativa, não é isso? Puder fazer o esclarecimento, por gentileza? Minuta da resolução normativa de iniciativa da presidência com alterações propostas pelo conselheiro Otávio Lessa. Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis às sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em terceira leitura. Senhores, eu passo... Pois não. Essa é a resolução das sessões virtuais. Sessões virtuais. Eu hoje encaminhei duas sugestões de aprimoramento do texto. Eu utilizei como fundamento as resoluções do CNJ, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e de Roraima, no sentido de propor alterações de que, principalmente nesse primeiro momento de testes, as sessões elas fossem virtuais, mesmo virtuais, em dias úteis, tá? E a segunda coisa foi a disponibilização do voto, que como a sessão ela se iniciar em regra segunda-feira, em sendo dia útil, que o voto fosse inserido até às 23 horas e 59 minutos do dia anterior, e não 3 dias antes. Em algumas resoluções que eu vi, inclusive, a disponibilização do voto ela é feita no momento da abertura da sessão. Então, mas como é algo assim que está em teste, eu acho que poderia trazer algum prejuízo fazer no momento da abertura, né? Não sei se teria esse controle. Então, eu fiz a sugestão para que fosse encaminhado até, por assim dizer, o dia anterior ao início da sessão virtual. São essas duas sugestões, mas está encaminhado formalmente ao gabinete de Vossa Excelência, acredito. Foi encaminhado. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia, né? Ordem do expediente, horário do expediente. Então, com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar.
Presidente, eu tenho apenas um processo e gostaria de solicitar a retirada de pauta do processo 7696-2025 para uma melhor análise. É o 7696 de 2025. Seria o único processo, né, Só conselheiro? seria isso, presidente. Obrigada. Palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, eu teria uma devolução de vista, cujo relator originário é o conselheiro Otávio Lessa. Como eu fiz alguns acréscimos, eu acho que não teria condições de devolver sem análise, né, que é a essência do relator originário, e assim, excelência, eu vou adiar então, em estando presente na próxima sessão, eu devolvo o processo. E teria também, excelência, o processo 2558 de 2025. Excelência, esse processo é uma daquelas comunicações da Receita Federal do Brasil no tocante à sua parte de fiscalização previdenciária, onde destaca que em 2021, no município de Atalaia, há autos de infração por aquele órgão levantados, dando conta que o município ele deixara de encaminhar ou de recolher os valores relativos a um auto relacionado àqueles naturais obrigações, né, do empregador, um auto relacionado àquilo que o empregador ele retém, né, do empregado e tem o dever de repassar junto com as suas obrigações, e além disso alguns valores relativos à contribuição de terceiros, no caso é o PIS/PASEP. O problema maior, que você sabe, não é ser advogado e nem procurador da Receita na cobrança do principal do devido. O problema são os acessórios que foram gerados, que isso tem aí um conteúdo de dano sem entrar no mérito, se doloso, se culposo, que pode afetar o patrimônio público municipal. Nesse aspecto, assim, dessa forma, quando há a indicação desses valores, embora eles já tenham sido apurados, mas acredito que devido ao processo legal, junto ao tribunal e ao eventual gestor, o processo ele deva ser instaurado para se verificar de fato se há uma justificativa plausível, né, para essa situação. Entendeu? Como ser feito de outra forma. E assim, eu estou trazendo a representação do Enio, eu já posso adiantar, Vossa Excelência, no sentido de acolhê-la para que o tribunal faça o seu natural procedimento de verificação. E mesmo a representação lá no órgão originário, tendo um nome específico, representação fiscal, para apuração de improbidade administrativa, eu me senti, a gente não teria essa competência, né, para improbidade. Ou é doente lesado, ou do Ministério Público. Mas a gente pode, de alguma forma, dar subsídios quanto à apuração desse dano. Se doloso, se culposo, eu acho que a seara de apuração é outra. E tendo em vista até mesmo o texto da lei de improbidade, quando trata da própria atuação do tribunal. Que instaurado algum procedimento, o tribunal seria comunicado para acompanhamento. Entre outras situações, inclusive de ordem judicial, onde o STF, não está concluído o julgamento, está entendendo que
Mesmo que haja essa atuação do tribunal, parece-me que há uma lei no sentido de afastar a interpretação, no sentido de isso não comprometer a atuação do próprio órgão ministerial. Também, recentemente, o STF, acho que Vossas Excelências fazem, acho que parte do Grupo Nacional, há pronunciamento do STF no sentido de, talvez, de agora em diante, com mais calma, com mais prudência, em conceder judicialmente e ou de forma precária algumas situações em que garantiriam ao município, por exemplo, as transferências voluntárias. Vou citar um exemplo, tentar aqui ilustrar. O município ele deixou de cumprir alguma obrigação legal, descumpre. Então, em função disso, ele não poderia, segundo a LRF, dentre outros normativos, receber as suas transferências voluntárias. E o que o município, em regra, fazia? Ia ao judiciário e, em regra, o judiciário fazia aquela concessão. E assim, a parte que ele deveria cumprir ficava ao seu alvedrio e, em regra, nunca era realizado. E, nesse sentido, parece-me que, de agora em diante, o Supremo pode ter essa mudança de perspectiva, de talvez fazer essa concessão em casos específicos, não de forma geral como fazia. Então, em razão dessa situação, Excelências, eu trago o voto no sentido de, reiterando, acolher a representação acolher representação, comunicação acolhida como representação, conforme nossa lei orgânica, no sentido da apuração dos fatos, cientificação dos gestores, depois dispositivos de praxe, esgotado o prazo para cientificação, remessa à diretoria para a ação de suas competências e, ao final, retorno ao órgão ministerial para emissão do seu parecer conclusivo. Seria dessa forma o meu voto. Lembrando, Excelências, que em processos que também vindo da Receita Federal, em que não há a disponibilização e nem a gente consegue vislumbrar a questão desses acessórios, desses valores, a gente acabou, não sei se evoluindo, mas vamos entender que sim, evoluindo, e quando essas situações ou questões até de transparência, a gente, como o tribunal vem decidindo, acabava, pelo menos mais recentemente, por não receber e fazer aquele encaminhamento para a diretoria para um eventual banco de dados e futuro eventual processo de fiscalização. Só para deixar a situação mais completa do ponto para Vossas Excelências. Então, senhor presidente, seria nesse sentido o meu voto. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, houve manifestação do Ministério Público de Contas nos autos, por intermédio do parecer 3495/2025, onde entendemos estarem presentes os requisitos de admissibilidade para a presente representação, ou seja, há indícios de realmente irregularidades nessa questão da gestão previdenciária do município de Atalaia, inclusive ocasionando o lançamento de multas e juros àquela municipalidade, que em tese caracterizaria dano ao erário municipal. Ademais, também a qualificação do denunciante, e pedimos, então, pelo processamento da presente representação, com a devida instrução processual pela diretoria técnica competente, e que após a instrução, finalizada a instrução, os autos retornam ao Ministério Público para a sua manifestação final de mérito, senhor presidente. Senhores, senhoras, eu vou colocar a matéria em discussão, mas já antecipando que me parece que o Pleno tem um entendimento já pacificado, pela maioria dos membros dessa corte, no sentido de que esse tipo de processo ele deveria, sim, fazer
na verdade, seria uma comunicação que o TCU, melhor dizendo, a Secretaria de Previdência Social nos encaminha quanto ao não cumprimento de determinadas obrigações diretas e indiretas e aplicação de multa, né? E que, nesse caso, nós entendemos que a melhor estratégia para o tribunal e para o controle externo seria o recebimento dessa informação para fins de análise nos autos da prestação de contas e o exercício da nossa competência de representação junto a uma competência constitucional prevista no nosso artigo 71, para representar junto ao Ministério Público Estadual para fins de eventual ação de improbidade em face do gestor e o ressarcimento do dano também. E, além disso, a comunicação à Procuradoria do município, concomitantemente com o controle interno, haja vista que, na grande maioria dos casos, há ação judicial tramitando em que se questiona, eu não sei se é o caso específico, eu não vi o relator mencionar se existe uma discussão judicial em torno da aplicação dessa multa, mas é praticamente de praxe entre os municípios o questionamento. E de modo que nós pacificamos já um entendimento no sentido de juntar essas informações nos autos da prestação de contas e exercer a nossa competência de representação junto ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria do município para fins de ressarcimento sob pena de responsabilidade solidária, assim como o controle interno, de modo que eu estou antecipando o meu voto no sentido de divergir pedindo vênia ao relator e seguir o entendimento já pacificado na Corte. É como eu estou votando e mantenho em discussão, senhores conselheiros. Senhor presidente. Senhor presidente, só para, já com voto de Vossa Excelência, me perdoe, conselheiro, é só para deixar consignado que a questão do STF que eu estava me referindo, especificamente contra a Previdência, Excelência, é o tema, é a tese fixada no tema 968, tá, do STF, só ficar consignado. Agradeço, mas... Presidente, senhor presidente, senhor conselheiro, e como colocou o presidente aqui, o conselheiro Rodrigo, que esse tribunal já vem com esse entendimento, né, da gente acompanhar durante o período da fiscalidade, da análise das prestações de contas. Então, eu, neste momento também, já pedindo vênia ao conselheiro Anselmo, para que seja feito dada notícia à diretoria, que ela faça acompanhamento, mas, ao mesmo tempo, também, presidente, eu solicito que seja um acompanhamento que a própria diretoria dê um retorno aos gabinetes, como está evoluindo essa situação, porque já houve várias situações, mas acredito que ainda não tivemos nenhuma resposta, nem informação de como, nas prestações de contas, se está sendo feito realmente essa análise, essa observação. Mas divido com o conselheiro Anselmo no ponto de não acatar como representação, mas sim que seja analisado nas prestações de contas, que a DEFAFON observe toda essa, porque é um momento que eu acredito que vários municípios estão atuando dessa forma com relação à Previdência. Então, é algo preocupante, a gente tem visto os números apontados em alguns municípios, e eu acho que nós precisamos aqui, Tribunal de Contas, acompanhar mais de perto, apesar de não ser competência, né, por ser recurso federal, uma questão federal, mas nós, Tribunal de Contas, temos que acompanhar, sim, essa movimentação. E assim que eu acompanho a sugestão do conselheiro Rodrigo, para que seja analisado nas prestações de contas e seja acompanhado pela diretoria. É assim como o meu voto, presidente. Encerrada a discussão, coloco em votação. A conselheira Maria Cleide já votou, né? Acompanhando a divergência. Já acompanha a divergência. Conselheiro Sérgio, como... Senhor presidente, eu acompanho o entendimento já pacificado aqui nessa Corte de Contas em relação a essas representações
E gostaria até de também sugerir um dispositivo que talvez não tenha sido discutido na oportunidade, que é em relação a encaminhar essas informações à diretoria para que inclua no planejamento anual de auditoria e se eventualmente se fizer uma auditoria na entidade, na prefeitura, no órgão de previdência, que se verifique essa situação, se ela foi de fato corrigida ou então se ela de fato permanece. Então só acrescento essa parte, mas acompanho o voto de Vossa Excelência e peço vênia aí ao relator em relação a isso aí. Assim como o voto, senhor presidente. Proclamo o resultado. Por maioria, fica vencido o voto do relator. Vence a divergência. Conselheiro Anselmo, continua com a palavra. Minha Excelência, sim, a minha pauta do dia está esgotada. Com a palavra, conselheiro Sérgio, para relatar. Senhor presidente, não tenho processo a relatar nesse momento. Passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros e Ministério Público, todos que nos assistem. Vou aproveitar que o conselheiro Anselmo relatou este processo, que tem um processo bem similar. É o processo do número 349/2025, onde o representante é o Sindicato de Servidores Públicos do município de Mata Grande, em desfavor do Instituto de Previdência do município de Mata Grande e também da Prefeitura. Trata-se de uma representação, como eu já disse. Trata-se de representação protocolada em 16 de janeiro de 2025 pelo Sindicato de Servidores Públicos do município de Mata Grande, em que narra supostas irregularidades relacionadas à ausência de disponibilidade de informações de interesse público no portal Transparência do referido ente previdenciário. E ele aqui cita quais seriam essas irregularidades. Irregularidade identificada no portal Transparência. Não disponibiliza o cálculo atuarial em nenhuma aba, sendo impossível saber a saúde financeira do Instituto. Não disponibiliza nenhuma ata de deliberação do Conselho Fiscal, do Conselho de Investimento ou mesmo do Conselho Municipal de Previdência, sendo impossível saber onde estão aplicados ou o plano de aplicação financeira do Instituto. Não disponibiliza a prestação de contas anual integral de nenhum exercício, impedindo que se tenha acesso ao real estado das finanças. Não disponibiliza receitas e as despesas, apresentando links inválidos, que não levam a qualquer informação. Não disponibiliza informações atualizadas acerca de licitações e contratos vigentes, nas últimas informações constantes no portal do exercício de 2022. Não disponibiliza informações acerca de diárias e passagens ou seus beneficiários, mesmo que haja gastos realizados nesse sentido conforme os balanceiros mensais, desatualizados. O último apresentado foi em julho de 2024. Conselheiro, só uma parte. Esse seria o processo TC 349 de 2025. 349/2025. Ok. A situação elencada vem despertando profunda preocupação por este sindicato, uma vez que impossibilitado de efetivar o controle social, não tem qualquer parâmetro para confirmar a rigidez do IPC, é o Instituto, de Pensões de Servidores e Servidores Municipal de Mata Grande. Ainda mais considerando-se que todos os indicativos circunstanciais vêm apontando para um estado deficitário e com ausência de repasses por parte do município de Mata Grande. São texto do representante do sindicato. Ademais, o representante apontou que a ausência de repasses por parte do município de Mata Grande da contribuição patronal dos servidores públicos aos cofres da entidade previdenciária, que há 3 acordos firmados com a Previdência Social nos anos de 2016, 2023 e 2024, em que foram realizados parcelamentos dos débitos previdenciários existentes, não havendo a prestação de informações por parte do município de Mata Grande quanto ao andamento de tais avanças. Por fim, requer o representante que seja recebida, autuada e distribuída a presente representação, que seja reconhecido o cabimento e a legitimidade do Sindicato de Servidores Públicos de Mata Grande para a propositura da representação. 3. Requer-se a apuração de irregularidades no cumprimento da lei
de acesso da informação por parte do Instituto de Previdência dos Servidores de Mata Grande e do seu portal Transparência. Requer a apuração das irregularidades no pagamento da cota patronal e dos parcelamentos dos recursos devidos ao regime próprio por parte do município de Mata Grande. Pugna pela realização de inspeção e auditoria contábil, financeira e orçamentária do Instituto, com um arrimo no artigo 178 do regimento interno desta Corte. Consta do feito o termo de distribuição número 5025 do conselheiro Anselmo para este conselheiro substituto. O Ministério Público de Contas zerou o parecer de número 1518/2025 da segunda Procuradoria de Contas e opinou pelo não conhecimento da demanda, em face da resolução 1 de 2024, que versa sobre o portal Transparência. O representante apresentou nova petição no feito, na qual alega, palavras do representante, novamente. Preclaro, relator, o Parquê de Contas, em seu parecer, pugna pela não admissibilidade da representação, ao que, desde logo, importa ressaltar o equívoco manifesto desse entendimento, pois ocorre que o respeitabilíssimo MP de Contas não teceu sequer uma linha de consideração acerca do mote principal desta demanda, que se trata da regularidade no pagamento da cota patronal do município de Mata Grande. A situação é de tal modo gritante que acostamos relatórios comprobatórios do CADPREV da referida alegação e nada foi dito a respeito pelo parquê, ignorando prova robusta de que a situação de insolvência da Prefeitura em relação à Previdência própria pode lesar milhares de servidores municipais. Ademais, resta também frisar que o fato foi devidamente indicado, sendo violação ao dever de pagamento da cota patronal e se valendo de baixa transparência para escamotear isto. A autoria, de fato, são os gestores de cada período. As circunstâncias já foram descritas, valer-se de fragilidades na divulgação de informações para não revelar o atual estado de déficit do regime próprio e 4. Foram juntados relatórios robustos do CADPREV comprovando a situação. Tudo palavras do representante. O parecer ministerial frontalmente colocou de lado as robustas provas inseridas no bojo deste processo, de forma que pedimos pela admissibilidade da representação ante o potencial lesivo que a manutenção da desconformidade do município de Mata Grande pode produzir. Feito ao Ministério Público de Contas, que exarou o novo parecer de número 3.396/2025, também da segunda Procuradoria de Contas. E assim se manifestou a submissão do feito ao colegiado para emissão de juízo positivo de admissibilidade da representação, citação do gestor de Mata Grande, a prefeita senhora Maria Fabiana Farias de Alencar, para que se manifeste no prazo legal, a tramitação do feito junto aos órgãos técnicos de instrução do TCE Alagoas, para que elabore o competente relatório técnico associado sobre as questões postas. D. A determinação de medidas adicionais a critério do conselheiro relator. E o retorno do feito ao final do Ministério Público de Contas para o parecer final. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público inicialmente havia se manifestado pelo juízo negativo de admissibilidade, tendo em vista aquela instrução normativa do tribunal que previa a fiscalização ordinária nos portais de transparência municipais e que isso seria uma rotina com notificações automáticas aos judicionados para que houvessem as devidas correções. Ocorre que, posteriormente, o próprio Sindicato dos Servidores Públicos do município de Mata Grande peticionou novamente nos autos e trouxe novos elementos acerca de irregularidades acerca da gestão previdenciária naquela municipalidade. E, diante desses novos elementos trazidos, e foi exarado um novo parecer, o parecer 3396 de 2025, da segunda Procuradoria de Contas, entendendo, nesse caso, estarem presentes os requisitos positivos de admissibilidade para a presente representação, pedindo que seja feita, que fosse submetido ao Pleno para o processamento da presente representação, a devida instrução processual, inclusive com a citação dos gestores responsáveis, e que, após a devida instrução do feito na diretoria competente, com manifestação conclusiva do titular da unidade técnica, os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito, senhor presidente. O relator? Senhor presidente, de plano, já entro na questão da admissibilidade do pleito quanto à questão do portal Transparência, uma vez que a resolução normativa 1 de 2024 desse acordo estabelece que a verificação
e da adequada alimentação dos portais de transparência tem o seu rito próprio e que aqui eu cito apenas o seu parágrafo 1º do artigo 11 da resolução. O TCE não realizará, a partir da vigência desta norma, fiscalizações individuais e pontuais sobre a qualidade dos sítios oficiais ou portais transparentes para seus jurisdicionados, originados e apresentações externas, salvo em casos excepcionais, quando a gravidade dos fatos denunciados trouxer indício de que o efeito do órgão ou entidade pode ser classificado na categoria inexistente, segundo seu índice de transparência. Diante disso, proponho não conhecimento em relação a este ponto da demanda. Da alegação de irregularidade na cota patronal e descumprimento de acordo com o Ministério da Previdência por parte do município de Mata Grande. Em manifestação posterior, o representante alegou a suposta ausência de repasse de contribuição patronal e descumprimento de acordos celebrados com o Ministério da Previdência, mediante os quais foram parcelados o débito da cota patronal. O representante também sustentou que, entre aspas, a obscura gestão do Instituto de Previdência dos Servidores de Mata Grande, somada à irregularidade dos repasses por parte do município de Mata Grande, evidencia a necessidade de intervenção desta Corte, tendo em vista o comprometimento da viabilidade do regime próprio de previdência e o risco de prejuízo aos servidores municipais. Ressaltou-se ainda a existência de 3 parcelamentos firmados com os seguintes valores. E aí ele coloca, em 2016, parcelamento no valor de R$ 1.833.912,57, acordo de número 232 de 2016, fundamentado na lei municipal 37 de 2014. Em 2023, parcelamento no valor de R$ 2.719.590,70, o acordo de número 305 de 2023, também fundamentado na mesma lei municipal. E em 2024, parcelamento no valor de R$ 1.487.625,21, um outro acordo de número 355 de 2024, sem referência à lei autorizadora. Verifica-se que houve descumprimento, lato sensu, da lei do efeito fiscal, especificamente em relação ao artigo 1º e parágrafo 5º do seu artigo 15. Também a LINDB, que é o Decreto-Lei de número 4657/52, onde que fala sobre erro grosseiro, inexcusável, que pode causar prejuízo à administração pública. Nesse mesmo sentido, nós temos acordos diversos, mas no cerne, diante da questão que já foi colocada aqui, diante da atual conjuntura enfrentada por esta Corte de Contas, o simples prosseguimento feito resultaria em mais uma atuação tardia de baixa resolutividade. Neste contexto, revela-se mais eficaz a adoção de uma decisão estruturada, como defendida originalmente pelo conselheiro Rodrigo Siqueira, e adotada nos processos de número 3966 de 2022, 3996 de 2022, 4225 de 2022, 9458 de 2024, entre outros. Em consonância com o entendimento manifestado no processo, a medida mais adequada consiste na juntada das informações das respectivas contas de governo e de gestão, nas quais será possível avaliar com maior abrangência as consequências da irregularidade, como o impedimento ao recebimento de transferências voluntárias, como colocado pelo conselheiro Anselmo, firmatura de contratos, acordos, convênios e obtenção de empréstimos e subvenções. Os processos de controle, como auditoria, inspeções e representações, não possuem finalidade autônoma, mas sim subsidiar o julgamento das contas de gestão e de governo. Embora concorde com a juntada das informações presentes na referida representação às contas municipais, entendo, após diálogo com o técnico da área, que esta Corte deve adotar medidas estruturadas já delineadas em precedente desta Casa, a saber, 1. Fiscalização anual da atualização dos cálculos atuariais, conforme a Lei Nacional 9.717 de 98. 2. Verificação da certificação dos profissionais dos RPPS, conforme a portaria MTP 1467 de 2022. 3. Fiscalização dos repasses de contribuições patronais e dos servidores ao RPPS, promoção de capacitação dos servidores do RPPS, especialmente no período pós-eleitoral, cumprimento da resolução 7 de 2023, referente aos layouts do RPPS no CEAP, observância da resolução número 1 de 2025, que orienta a atuação dos RPPS, reforço de parcerias com o Ministério Público Estadual para a fiscalização dos RPPS,
recomendação de adequações das eleições municipais aos parâmetros da Emenda Constitucional 103 de 2019, adoção de medidas para a reversão dos danos em articulação com o Ministério Público Federal e Estadual, conforme o caso. Salientamos que as medidas ora adotadas refletem o posicionamento desta Corte no sentido de garantir a efetividade no enfrentamento de situações que exigem respostas estruturais, como a presente, e aquelas previstas na Resolução Normativa 1/2024, que trata das representações dos portais de transparência. Por fim, propõe inclusive a inclusão do ente municipal no plano anual de fiscalização da diretoria de fiscalização da administração indireta, visando resguardar o interesse público e assegurar a adequada fiscalização do regime próprio nesta Corte. E por tudo isso, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiro, proponho a vossas excelências que decidam no sentido de não acolher a representação pelas razões expostas e pela jurisprudência fixada nesta Corte, determinar a juntada dos documentos instrutórios desta representação aos autos das respectivas prestações de contas de governo e de gestão, tanto do então prefeito quanto do então presidente do regime próprio Previdência, expedir ofícios ao atual prefeito e ao atual presidente do RPPS do efeito município, alertando quanto à necessidade de correção imediata das falhas apontadas, sob pena de responsabilização perante esta Corte de Contas e demais instâncias competentes. Alertar os atuais gestores de que eventual descumprimento desta decisão poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas na lei orgânica do Tribunal. Sugerir a inclusão do ente municipal no plano de fiscalização da diretoria da Defasenf, em razão dos fatos narrados na presente interpretação. Determinar o envio das informações ao Ministério Público Estadual para a ciência e adoção das medidas cabíveis. Recomendar à Procuradoria-Geral do município que ajuize a ação de ressarcimento contra o gestor responsável pelo dano, caso comprovados o dano e dolo ao erário, conforme o tema 642 de repercussão geral do STF e da publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossa Excelência, senhor presidente. Coloca em discussão. Realmente é um tema bem discutido aqui nesse pleno. Eu me equivoquei no momento que eu falei sobre a análise de ser feita pela Defafon, né, mas Defasenf, e não ser avaliada na prestação de contas, mas sim, eu acho que no processo anterior, a ideia, a sugestão do Sérgio também, de Vossa Excelência, para que seja feita a auditoria, eu acho que é um caminho que tem que ser colocado em prática aqui por este tribunal. Eu acho que não dá mais para a gente ficar esperando que as informações venham para que a gente seja feita essa análise. Então, o voto do conselheiro Alberto, realmente eu acho que certifica disso. Nós precisamos atuar mais fortemente com relação à Previdência, aos RPPS dos municípios. Então, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro substituto e reforço a importância de ser feito por este tribunal esse acompanhamento, de ser feita essa auditoria, de já feita essa programação de análise, de observação nesse ponto tão importante. Assim como eu acompanho o relator, presidente. Não havendo mais discussão, eu colho o voto. Conselheira Cleide já antecipou o voto. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor relator, pedindo escusa ao entendimento de Vossa Excelência, tendo em vista que há valores envolvidos que podem vislumbrar dano ao erário municipal, mesmo porque eu verifico que aqui num demonstrativo consolidado de parcelamento, que apresenta mês a mês as diferenças daquilo que foi parcelado, que foi efetivamente quitado. Essa diferença hoje está em mais de 3 milhões de reais de atualização monetária. Temos, eu vou aqui arredondar para facilitar o entendimento, 140 mil reais, de juros 147 mil reais e de multa mais de 16 mil reais. Além da questão de não se estar aparentemente cumprindo o parcelamento, as parcelas mesmo, e isso acaba
gerando a atualização normal, 1 e 2 daquilo que se paga no parcelamento e daquela parte que não foi paga, mais juros e multa. Então, eu, da mesma forma que no voto trazido no processo anterior, ainda mais que para certos sancionamentos, conforme a lei federal, a necessidade do cálculo atuarial válido, né, existente e válido. E a situação, aparentemente, aqui eu não consigo verificar no processo. Eu voto no sentido que nós façamos o recebimento e façamos as devidas apurações, principalmente pela questão aí dos valores envolvidos, dos acessórios que o conselheiro Alberto trouxe. Eu apenas trouxe aqui atualizado, mas que a diferença não é tanta, mas algo informativo, algo para ilustrar a situação. Nesse sentido que eu voto, senhor presidente, mais dispositiva de praxe. Conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o voto do relator. Também acompanho na íntegra o voto do relator, por entender que se trata de uma estratégia mais eficiente de fiscalização e controle por parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, acrescentando tudo aquilo que foi mencionado pela conselheira Maria Cleide. Conselheiro, proclama o resultado. Por maioria, foi acolhido o voto do relator. Teríamos mais um processo a relatar, que seria o processo TC 3395/2025. É uma representação na qual eu me averbo suspeito, de modo que eu vou solicitar a conselheira Maria Cleide, em face de ser a decana da corte, para presidir também o julgamento, conselheira. E na sequência eu teria para relatar também, segundo a pauta, eu pediria para Vossa Excelência presidir nesses dois processos, tanto o que o Alberto vai relatar, quanto no processo que eu irei relatar na sequência. Só queria mencionar também, antes que eu esqueça, eu já esqueci no início, a justificativa por parte do gabinete da conselheira substituta Ana Raquel de não comparecimento, assim como a solicitação de adiamento da relatoria do processo para a próxima sessão, do processo de número TC 7509/2024. Presidente. Dando continuidade à nossa sessão, com a palavra para relatar, continua com a palavra o conselheiro substituto, doutor Alberto. Obrigado, senhora presidente. Então, dando continuidade, passo a relatar o processo de número 3395 de 2025, originário através da ouvidoria desta Corte de Contas, o representado é a Prefeitura de São José da Tapera. Trata-se de denúncia recebida pela ouvidoria dessa Corte, autuada via manifestação de número 23/2025, na qual o denunciante alega que, entre aspas, prezados, venho por meio desta formalizar uma denúncia quanto à ausência de informações essenciais no novo portal da transparência da Prefeitura de São José da Tapera. Desde que o site, e aqui ele relaciona transparência.sãojosédatapera.gov.br, foi alterado, não é possível atualmente acessar informações sobre contratação de pessoal, relacionamento de servidores contratados e comissionados, folha de pagamento, detalhamento dos valores pagos aos servidores, outras informações obrigatórias por lei, que visam garantir a transparência na gestão pública. Essas informações são fundamentais para garantir a clareza e o controle social sobre os gastos públicos, e a falta delas pode configurar o descumprimento da Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta no sistema de distribuição
de número 492, em que certifica a relatoria por distribuição a esse Conselho Substituto do Conselheiro Anselmo para este relator. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 1, PMPC 2022/2025. E, Vossa Excelência, senhor presidente, quiser, como é o último ato, o próprio Ministério Público já poderia relatar, né, que fica mais objetivo, se a senhora assim quiser. A palavra ao Ministério Público. Presidente, trata-se de uma daquelas notícias trazidas ao tribunal de insuficiência nos portais da transparência e, tendo em vista a própria regulamentação do tribunal da rotina de fiscalização dos portais estabelecida na Resolução Normativa 01/2024, em razão dessa rotina de fiscalização, o Ministério Público entendeu não ser pertinente a abertura de um procedimento de representação específico para apurar a matéria. De toda sorte, pede o arquivamento da presente representação, né, mas o encaminhamento das informações ao órgão de controle interno municipal, né, para que possa verificar essas informações e adotar providências de sua competência, bem como a DEFAFON, né, a fim de que os fatos trazidos a este tribunal sejam também levados em conta para o procedimento de fiscalização na avaliação dos portais de transferência, procedimento estabelecido na Resolução 01/2024. Em razão disso, nos manifestamos pelo arquivamento da presente demanda, senhor presidente. Alberto, a palavra. Pois, senhor presidente. Então, inicialmente, venho colocar que uma alegação de nulidade do procedimento de redistribuição. De fato, já foi visto por essa Corte que esse procedimento era inadequado, que tinha sido consubstanciado no ato de número 18/2023, mas, após diversas discussões e debates nessa Corte, foi superado através da resolução número 3 de 2025, onde não existe mais essa figura, né? E, ademais, neste processo específico, não houve nulidade, porque todos os atos foram processuais da parte da relatoria, foram realizados pelo relator que vos fala, né? Pelo atual. Então, superado essa questão. Na questão do mérito, como já adiantado pelo Ministério Público, esta Corte já fez a sua regulamentação, né, através da Resolução Normativa 1/2024, que inclusive no processo anterior também li, e sendo assim, a fiscalização seria pontual e proponho que Vossas Excelências não admitam formalmente a representação em função do disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da Resolução Normativa 1/2024 desta Corte, em consonância com o Ministério Público, cientificar o controle interno do município de São José da Tapera, os fatos narrados nesta representação, assim que haja conformidade nas atribuições legais constitucionais, cientificar a DEFAFON, os fatos narrados nesta representação, para as providências de sua alçada, em especial para constar a cópia aos autos da respectiva prestação de contas, para subsidiar a análise por ocasião da emissão do parecer prévio, caso assim entenda, e a inclusão no respectivo portal de transparência dos procedimentos de avaliação previsto na Resolução 1 de 2024, da ciência da presente decisão de interessados e a publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências, senhora presidente. Coloco em discussão o voto aqui relatado pelo conselheiro Alberto. Está em discussão. Encerro, não havendo discussão. Conselheiro Anselmo pretende... É que eu acabei me distraindo, Excelência. O final do voto do conselheiro foi pelo não acolhimento da... Por conta que há previsão na resolução número 1, resolução normativa 1/2024, né, que a fiscalização seria pontual. Entretanto, pontua aqui no deciso que seja cientificada a DEFAFON para que seja feita a devida análise dos fatos narrados na representação. Então não seria uma... Coisa similar, por isso que eu citei no processo anterior essa resolução.
é muito similar ao processo que quando nós colocamos em relação ao dos previdenciários, né? Certo. Só que dos previdenciários nós decidimos por jurisprudência e aqui nós temos uma resolução que acolhe isso, embora que ela não proíba, né? Ela diz que, exceto os casos pontuais que assim o pleno, né, decidir. Foi nesse sentido, mas que sugiro que a DEFAFON atue nesse caso pontual, não como representação, da mesma forma que foi no caso do GRVPS. Seja acompanhado... Exatamente, dentro. É o processo 3395 de 2025. Perfeito, senhor conselheiro. 3395/2025. Ok. Tem um parecer ministerial aqui que trata da questão de elementos mínimos, mas aí ele acaba relacionando com a questão da resolução, da atualização dos portais que estão... Obrigado, Excelência. Encerramos a discussão, passamos à votação. Conselheiro Anselmo, como voto? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Estou suspeito, presidente. Conselheiro... Acompanho o relator, senhora presidente. Então, aprovado. Sim, aprovado. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu indago, conselheiro Alberto, essa questão, quando a representação ela não vem em foco, Vossa Excelência não poderia fazer, mas não existe proposta de voto. É porque proposta de voto monocrática, né? traz... Isso tem que vir a pleno. Tá, ok. E também tudo tem bem. a possibilidade de ser analisada pela diretoria. Isso. Questão que seja Isso, feita, aí monocraticamente eu não ok, poderia fazer. fazê-lo. Então, na sequência, continua com a palavra o conselheiro Alberto. Senhora presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Obrigado. Na sequência, conselheiro Sérgio... Conselheiro Rodrigo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor membro do Ministério Público. Senhora presidente, eu trago para relatar o processo TC 8496/2023. Se trata da prestação de contas de governo do senhor Adriano Ferreira Barros, referente ao município de Joaquim Gomes, exercício financeiro 2022, e cuja documentação em análise foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2023. Os autos inicialmente foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que por meio do relatório de número 73/2023, fez análise dos pontos de controle mínimos definidos no ato da presidência de número 104 e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria, que eu peço venha a Vossas Excelências para dispensar a leitura individualizada de cada um dos pontos, mas que Vossas Excelências tenham acesso amplo aí pelo sistema ETCE. Mas também me coloco à disposição, caso queiram, para fazer a leitura. Diante dos achados, a diretoria determinou a citação do senhor Adriano Ferreira Barros para que apresentasse defesa, assim como encaminhasse documentos supostamente faltantes. O gestor compareceu aos autos e, por meio de manifestação contida no ofício de número 151/2023, apresentou defesa e encaminhou a documentação faltante. Os autos retornaram à DEFAFON, que por sua vez emitiu o relatório conclusivo Realtec de número 138/2023 e opinou pela regularidade com ressalvas. Na sequência, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 1666/2025, da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pela rejeição das contas nos termos abaixo emendado, e eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, já que a gente vai passar
presidente, o Ministério Público vai poder se manifestar oralmente nos autos. É o relatório, presidente. A palavra, doutor Enio. Presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 1666 de 2025 e opinou pela rejeição das contas prestadas relativas ao município de prefeito Joaquim Gomes, no exercício 2022, e elencou 6 pontos essenciais que levaram a essa conclusão, pontos esses que eu vou aqui explicitar no momento. O primeiro deles é a situação da atuação totalmente insuficiente do controle interno municipal, tendo em vista a total inobservância do padrão mínimo de análise estabelecido por pelo próprio Tribunal de Contas, nos termos da Instrução Normativa número 03 de 2011. O segundo ponto, a autorização para abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, desvirtuando o papel da lei orçamentária anual e subvertendo a função dos referidos créditos adicionais. A ausência de adequado detalhamento dos gastos com educação e saúde, impedindo a análise qualitativa desses gastos, inclusive para verificação dos limites constitucionais, dos mínimos constitucionais de aplicação. A forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias da União e dos Estados. O descumprimento do limite mínimo de aplicação dos recursos recebidos a título de VAT com despesas de capital, conforme exigido pelo artigo 27 da Lei 14.113 de 2020, bem como a insuficiência nos dados disponibilizados por intermédio do portal da transparência, notadamente a ausência do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, do relatório resumido de execução orçamentária e dos relatórios de gestão fiscal naquele portal. Em razão desses pontos, a manifestação do Ministério Público, senhora presidente, senhor relator, foi pela rejeição das contas relativas ao exercício de 2022 do município de Joaquim Gomes. A palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, inicialmente nós fizemos análise da documentação encaminhada e o gestor encaminhou quase toda a documentação exigida, com exceção da lei de instituição do sistema de controle interno do município e também dos extratos bancários equivalentes a aproximadamente R$500 mil. Nós entendemos que no primeiro caso não traria prejuízo para a prestação de contas, para a análise das contas. E no segundo caso, a gente está aplicando o princípio da razoabilidade em razão do valor ser de aproximadamente R$500 mil e trazendo um indicativo de possível mudança de entendimento no nosso gabinete, haja vista que nosso gabinete foi cientificado, a gente não tinha o conhecimento, e é interessante porque o nosso tribunal às vezes funciona de uma forma segregada, né? E a gente acaba não tomando conhecimento do que se passa nas diretorias. Inicialmente, quando nós começamos a pegar essas prestações de contas mais atuais, nós entendemos que o não encaminhamento de extratos bancários seria uma grave violação ao dever de prestar contas, ao dever de accountability, porque aí não ficava comprovada a integridade patrimonial do município, né? Isso com possibilidades de ocorrer ou de não comprovar, por exemplo, a existência daqueles valores transacionados pela municipalidade. Ocorre que o nosso tribunal recepciona
além daquilo que está previsto na Resolução Normativa número 01/2016, nosso tribunal recepciona periodicamente, aí eu não sei precisar para vocês qual é o período, se é de mês em mês ou de 2 em 2 meses, através do Sistema de Auditoria do Tribunal, SIAP, as documentações referentes ao balancete e referentes também às estratificações bancárias da municipalidade, né? Então, em havendo esse encaminhamento dos extratos bancários mensalmente ou bimestralmente para o tribunal, esse encaminhamento nos autos da prestação de contas, ao meu ver, passa a ser uma mera formalidade. E por ser uma mera formalidade, que o tribunal precisaria até rever do ponto de vista normativo, haja vista a desnecessariedade, por ser uma mera formalidade, eu não consigo me enxergar reprovando as contas, ainda que o gestor não encaminhe, a partir desse momento e da compreensão que nós passamos a ter a respeito do sistema de auditoria governamental do nosso Tribunal de Contas. De modo que nós estamos aplicando, nesse caso, o princípio da razoabilidade e nós estamos trazendo nesse julgamento um indicativo de possível mudança de entendimento do nosso gabinete quanto a essa temática, precisando apenas fazer algumas análises no nosso gabinete. Na sequência, nós fizemos a análise do parecer ou do relatório de controle interno municipal. E aí a diretoria aponta que esse relatório de controle interno municipal ele necessita de aprimoramento quanto aos pontos abordados, bem como quanto ao desenvolvimento de ações que atendam ao padrão mínimo de estruturação. Ressaltou ainda a necessidade de que os ocupantes das funções de controle interno sejam servidores efetivos oriundos de concurso público, conforme dispõe a Instrução Normativa número 03. E, na sequência, a diretoria aponta que dos 16 itens que deverão ser objeto de análise pelo controle interno, a municipalidade não teria enfrentado nem abordado nenhum dos itens. Porém, eles trazem um entendimento pela expedição de recomendação em cumprimento à Instrução Normativa número 03/2011. Aqui também ocorre a mesma situação. O Pleno já decidiu que, com relação ao controle interno, a gente iria expedir uma recomendação para que na próxima, acho que seria 2025, né? Eu teria que ver a partir das decisões anteriores do Pleno, a partir de 2025, o relatório de controle interno ele seja melhor aprimorado. E aí eu menciono que isso passa por uma evolução constante. Em 2011 nós tivemos aquela resolução que tornou obrigatório a existência do controle interno nos municípios, diante daquele cenário de inexistência de controle interno. A resolução menciona também a necessidade da existência de servidores concursados nas municipalidades, menciona a necessidade de abordagem dos pontos, mas ela especifica que, para fins de rejeição, apenas o não encaminhamento do controle interno, apenas o não encaminhamento do relatório de controle interno. O que ocorreu muitas vezes foi o encaminhamento desses relatórios de maneira meramente formal, para cumprir uma obrigação formal. E o tribunal tem sentido, isso é objeto inclusive de muita discussão, de muita polêmica, tem sentido que precisa haver uma melhor reestruturação do controle interno, até por se tratar de uma linha, mais a terceira linha, né, da administração pública, naquela entendimento antigo, linha de defesa, né, eu não gosto dessa expressão linha de defesa, mas é uma linha de defesa do gestor, tá?
É a terceira, ele atua na terceira linha e pode atuar na segunda linha também, a depender da estruturação, do fluxograma da municipalidade. Mas o fato é que as exigências do tribunal e as exigências da legislação, elas foram aumentando ao longo do tempo. E eu percebo que o nosso tribunal não foi devidamente eficiente como uma instituição transformadora da realidade. A gente apreciava em prestações de contas muito antigas, normalmente notificava o gestor com a recomendação, o gestor não era mais nem o gestor da municipalidade, né? De modo que nós temos, ao meu ver, que o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas seria o mais sensato, o mais razoável, no sentido de impulsionar essa movimentação, dizendo para o gestor, olha, você precisa melhor estruturar. Nesse ínterim, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deixou muito claro que devem ser compostos por servidores concursados, sejam eles controladores internos, analistas de controle interno também, que não se confunde com o controlador interno. Existe uma discussão em torno da possibilidade do controlador interno ser, diferentemente do auditor de controle interno, o controlador interno ser comissionado. Existe uma discussão em torno dessa possibilidade e de que a decisão do Supremo precisaria ser aprimorada também para contemplar essas peculiaridades de gestão da municipalidade, principalmente relacionadas ao controle interno. Na sequência, nós analisamos o planejamento orçamentário, verificamos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que foi aprovada por meio da lei de número 567, uma lei de 2022, que previa para o exercício de 2000, aliás, é uma lei de 2021, que previa para o exercício de 2022, tinha a previsão de receita e a fixação de despesas no montante de R$ 75.083.000, obedecendo assim ao equilíbrio orçamentário e compreendendo os seguintes orçamentos. Orçamento da Seguridade Social em R$ 33.388.000 e o orçamento fiscal em R$ 41.695.000. A lei autorizou ainda, em seu artigo 4º, a possibilidade de abertura de créditos adicionais suplementares utilizando o decorrentes do superávit financeiro até o seu limite apurado, decorrentes de excesso de arrecadação até o limite apurado, conforme a fonte de recurso, e também os decorrentes de anulação parcial ou total das dotações até o limite de 70% do valor da receita prevista para o exercício financeiro de 2022. E aqui, presidente e senhores conselheiros, nós temos um ponto de vulnerabilidade que eu acredito seja muito importante que a gente mencione, porque após o encerramento da instrução do feito, e após ter passado pelo Ministério Público de Contas, foi constatado que a lei orçamentária encaminhada pelo prefeito, ela divergia da lei orçamentária que se encontrava publicada na Câmara Municipal, né? Na condição de julgador, eu não determinei a reabertura da fase de instrução, da fase de auditoria governamental, em razão do fato dessa prestação de contas, ela se referia ao exercício de 2023, também ao fato dessa prestação de contas ter
ficado indevidamente paralisada há um bom tempo em um determinado setor do tribunal sem movimentação, e seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que muito embora não se aplique de forma direta, mas os fundamentos se aplicam às contas municipais, a decisão proferida na DPF de número 366 do Estado de Alagoas, nós entendemos que essa paralisação seria por tempo não razoável e não se justificaria, portanto, a reabertura nesse momento da fase de instrução, sem prejuízo de comunicar o fato ao Ministério Público de Contas do Tribunal, para que ele possa apurar a legitimidade de qual instrumento normativo e eventualmente entrar com recurso de reconsideração nos autos, e também, se for o caso e se o Pleno entender, porque eu não vejo ainda que seja o caso para isso, em ficando comprovado que houve algum tipo de falsidade do ponto de vista ideológico, né? Nós não temos elementos para dizer isso, comunicar ao Ministério Público Estadual. Então, por conta disso, nós estamos superando esse ponto que foi encontrado após o encerramento da fase de instrução, mas estamos adotando providências no sentido de apurar a verdade, tá? Sem prejuízo da celeridade, porque pode ser que lá na frente se verifique que aquilo dali foi um erro da Câmara Municipal. Fizemos análise de aspectos orçamentários. A análise demonstrou que a receita arrecadada foi de R$ 96.891.000, um excesso de arrecadação que representou um excesso de arrecadação no valor de R$ 21.807.000. Este excesso decorreu principalmente da receita de transferências correntes, no valor de 92 milhões, equivalendo a 28% acima do previsto durante o exercício. Aqui nós fizemos de praxe o comparativo entre as receitas próprias previstas e as arrecadadas, que demonstram que a municipalidade ela é muito dependente das receitas de transferências constitucionais e de convênios federais e estaduais. É um cenário que se repete na grande maioria dos municípios do Nordeste brasileiro. Isso é muito reflexo do baixo desenvolvimento econômico, a gente sabe disso, da região. A atuação do controle externo para obtenção efetiva da ampliação das receitas próprias, ela depende não só de um estímulo ao aumento de arrecadação, mas principalmente dentro de uma atuação desenvolvimentista para que os municípios dos estados mais pobres nordestinos possam ter condições de implementar cada vez mais o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social das regiões. Fizemos análise da execução das despesas. Foi verificado que a dotação atualizada foi de R$ 93.112.000, que no confronto com as empenhadas no valor de 90 milhões, nós constatamos uma economia de dotação correspondente a R$ 2.510.000. Destacamos que as despesas com pessoal em cargos sociais corresponderam a 42,81% do total das despesas do ente no exercício 2023 e que o resultado orçamentário no confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, o município apresentou um resultado superavitário
no valor de R$ 4.453.000. Quanto à alteração orçamentária, nós identificamos que houve o cumprimento daquilo que foi estabelecido na lei orçamentária encaminhada pelo prefeito municipal, pelo chefe do Poder Executivo Municipal, né, presumindo a legitimidade daquele instrumento normativo encaminhado por ele. E sendo assim, do limite autorizado, foram de 52 milhões, foram abertos R$ 32.963.000, utilizando-se como fonte anulação total ou parcial de dotações, representando, portanto, 43,90% do total das dotações orçamentárias. Fizemos a análise da abertura de créditos suplementares por superávit financeiro também, que foi no valor de R$ 4.640.000, e também por excesso de arrecadação, e em que verificamos a abertura de créditos suplementares no valor de 15 milhões, em que pese esse excesso ao final ter sido de R$ 21.807.000. Também o demonstrativo de restos a pagar foi analisado pela diretoria. Foi visto que o estoque de restos a pagar ao final do exercício de 2022 somou R$ 3.073.000, sendo que os processados representaram 1.836.000 e os não processados um valor de 1.236.000. O município conta, naquele final de exercício, com R$ 16 milhões de disponibilidade de caixa bruta, mas que após a dedução dos restos a pagar processados e não processados, bem como das demais obrigações financeiras, essa disponibilidade líquida ficou positiva em R$ 2.487.000. Fizemos foi feita a análise do resultado da execução financeira, a análise patrimonial. A diretoria menciona, foi constatado que o município encerrou o exercício com boa capacidade para honrar de forma imediata, honrar seus compromissos de curto prazo, o mesmo se observando quando considerados todos os recursos do ativo circulante, tendo em vista que os índices de liquidez imediata e corrente se demonstram suficientes para o equilíbrio das contas públicas. Todavia, cabe ressaltar que no longo prazo o ente não apresenta capacidade para quitar todas as obrigações assumidas. Esse aqui é um ponto que a gente, como tribunal, deve alertar a municipalidade quanto ao risco de quebra do equilíbrio fiscal, né, quanto às dívidas de longo prazo. Resultado patrimonial, ele foi negativo, de acordo com a demonstração das variações patrimoniais, tendo sido constatado um déficit patrimonial de R$ 5.854.000, derivado principalmente da rubrica Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no montante de R$ 18 milhões, evidenciando o resultado deficitário. Foi feita a análise dos limites constitucionais, o cumprimento, portanto, da educação em 37,51%, cumprimento do Fundeb e todas as suas vertentes e todos os seus limites, o limite de 70%, o VAT, o VAR. Com relação à aplicação também em saúde, houve o cumprimento, tendo sido aplicado 43,9%, e o atendimento ao limite de repasse do 12º à Câmara Municipal. Despesa com pessoal
percebe-se, a partir dos dados encaminhados e a partir dos elementos levantados pelo tribunal, que há um enxugamento das despesas correntes com o pessoal, tendo sido respeitado o limite do Poder Executivo e o limite do Poder Legislativo, ambos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o Poder Executivo efetuou despesas com pessoal no percentual de 38,72%, enquanto a Câmara Municipal no valor de 1,82%. Foi verificado também o cumprimento da dívida consolidada líquida, corresponde a 49,61% da receita corrente líquida, cumprindo o percentual legal, o requisito legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 120% da receita corrente líquida. E, por fim, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, foi feita análise do cumprimento das metas fiscais, não tendo qualquer tipo de elemento que possa comprometer a atuação da gestão, de modo que nós trazemos parecer prévio nas contas do senhor Adriano Ferreira Barros, com contas de governo do senhor Adriano Ferreira Barros, gestor do município de Joaquim Gomes, no exercício financeiro de 2022, recomendando ao Poder Legislativo a aprovação com ressalvas, amparado nos artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado Constituição Federal, melhor dizendo, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64 e nos dispositivos legais da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com as respectivas providências e recomendações, senhora presidente, é como eu estou votando. Coloco o processo ora relatado em discussão. Abrindo discussão, passamos à votação. Conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhor relator, eu peço escusas ao entendimento de Vossa Excelência para encaminhar meu voto, no sentido de que o órgão competente para julgar as contas passa pela rejeição das contas, principalmente, Excelência, porque o dispositivo, não vou nem adentrar na parte constitucional, o dispositivo legal e também constitucional, claro. A LDO ela tem que vir acompanhada dos anexos de metas fiscais. Se eles não vierem, só por isso não tem como a gente fazer a avaliação fiscal do município. Então, Excelências, tendo em vista que aparentemente os anexos fiscais não foram enviados junto, né, à LDO, e tendo em vista também, Excelência, que não houve o cumprimento do limite mínimo de 15% e 15% de complementação do VAT-Fundeb, contrariando o artigo 27 da Lei 14.103 de 2020, apesar do município, na relatoria do conselheiro, ter cumprido os outros limites, inclusive de ordem constitucional, mas tendo em vista que não teria como se fazer, que está comprometida a análise fiscal do município, eu tenho o meu juízo de valor, meu encaminhamento nesses termos. E as razões fundantes são essas duas que eu mencionei. Tem outras situações, mas que não contribuem, pelo menos até agora, no meu convencimento para a rejeição e reprovação das contas. Mas essas duas seriam as relevantes, senhora presidente. E nesse sentido, eu entendo que o voto seja pela rejeição.
Conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhora presidente, eu queria só fazer um Palavra. esclarecimento com Conselheiro relação Rodrigo. à LDO. A minha assessoria está consultando aqui a lei de responsabilidade fiscal, que ela menciona, se doutor Enio, eu não estou com o meu computador, eu não posso consultar. A lei de responsabilidade fiscal, ela dispensa os anexos de metas fiscais para municípios que possuam uma população, eu acho que é abaixo de 50 mil habitantes, né? Então eu quero crer que o colega não se apercebeu do fato, ou do artigo, ou do fato de que a municipalidade ela possui menos de 50 mil habitantes. Eu não tenho como afirmar qual é o artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok. Tá? Então, continuamos a votação com a palavra do conselheiro Sérgio. Presidente, me parece, assim, preliminarmente, que algumas desses apontamentos, dessas irregularidades evidenciadas nessa prestação de contas, indicam, pela rejeição, de fato, das contas do prefeito. Todavia, considerando as ponderações do relator, que eu entendo são razoáveis, e que acolho até como fundamento para acompanhar Vossa Excelência e entender que essas contas devam ser aprovadas também com ressalvas, da forma que Vossa Excelência propõe. Então, acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho. Sim, conselheiro Anselmo. O relator só se manifestou sobre uma delas, tendo em vista que todos os achados eles foram submetidos ao contraditório, o não cumprimento do limite mínimo de aplicação de 15% no Fundeb VAT, descumprindo o artigo 27. Se houve de fato esse cumprimento ou se essa situação ela Conselheiro Rodrigo. verdadeira. Houve cumprimento. Podendo se senhora manifestar? presidente. O Fundo VAT houve cumprimento. Ok. Então, vamos continuar a votação. Já passamos ao momento de discussão. Então, também acompanho o voto do relator. Senhora presidente, só um minuto. Deixa eu só fazer aqui a Vossa Excelência análise. pretende voltar à discussão? Não é discussão, porque foi colocado após a colheita do voto do Sérgio a questão do fundo VAT. Né? Não, foi antes. Tá, mas eu não percebi. Eu só vim perceber na Perfeitamente, sequência. Excelência. Tá. Foi verificado que não foi aplicado 15%, né? Por não ter sido identificado despesa de capital, mas nesse caso daqui nós consideramos, seguimos o entendimento da diretoria, Acompanhando acompanhando o relatório da diretoria. da diretoria. Então, Mas foi colocado como ressalva, determinando Ressalva. correção para os exercícios subsequentes, correto? Isso, com ressalva. Deixa eu só confirmar aqui. uma das ressalvas coladas no seu voto, de Vossa Excelência. Então, passamos, como já foi colhido os votos, está vencido o conselheiro Anselmo, com seu voto de divergência, aprovado o conselheiro e aprovado o voto do conselheiro Rodrigo. Então, mais algum processo, conselheiro? Senhora presidente, sem processo. Temos mais alguém para relatar? Acho que o conselheiro Sérgio, mais ninguém, né? Acho que foi todo mundo. Então, neste momento, vamos encerrar a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra a Vossas Excelências. Conselheiro Anselmo Brito, com a palavra. Senhora presidente, primeiramente, diretora da escola, parabenizá-la pela dupla vitória. A primeira pela classificação na disputa e
a mais importante é o reconhecimento, a vitória que a escola obteve, né, em, vamos assim dizer, certame nacional, com a iniciativa, né, do Jovem Conselheiro. Sim, Em primeiro lugar, a escola agora é vitrine, e isso também dá a vitrine positiva, né, para o Tribunal de Contas, no sentido de que, fazendo as coisas, né, como se esperam que sejam feitas, a plantação dá uma boa colheita. Digo novamente à senhora que fique consignado, que inveja saudável de Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro. Só estou aguardando a Excelência agora para poder fazer a minha pós-graduação. Obrigada. Se tudo der certo, tomara que seja, né, acadêmica, tomara. E eu não sei se isso está muito distante, mas eu quero parabenizar a senhora como diretora e principalmente a todos os integrantes da escola pela vitória e pelo reconhecimento. Agradeço, conselheiro. Agradeço mesmo. A palavra, o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, não tenho como não deixar também de exaltar, né? E parabenizar, enfim, uma das grandes vitórias da Escola de Contas, né? Mas pelo comprometimento da sua presidente e de toda a sua equipe, porque é uma vitória extraordinária, porque uma equipe tão reduzida como essa, em número, mas não em capacidade, né? E inclusive, que a gente chama assim de sinergia, né? Que ela é tão coesa que ele vale por muitos mais, entende? Então isso é extraordinário, não é uma coisa tão comum nas equipes, não é tão comum. Então eu não posso deixar de parabenizar, de exaltar, eu não sei nem que palavras consiga dizer, porque não é fácil. Nós vemos assim as coisas, os resultados, mas por trás daquele resultado é muito trabalho, né? E esse trabalho tem sido feito de uma forma assim, né, magistral. Então, parabéns mais uma vez a senhora e a sua equipe, fantástica. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada, conselheiro. Muito obrigada. Conselheiro Rodrigo. Presidente, da mesma forma, é um prazer muito grande ver esse show que a senhora está dando à frente da Escola de Contas, da Escola de Contas, assim como toda a sua equipe, né? Trouxe para o estado de Alagoas um prêmio inédito, né? De boa prática e que foi considerado nacionalmente uma grande referência para os demais órgãos de controle. Hoje nós estamos tendo um evento também organizado pela Escola de Contas, de bastante qualidade, um evento nacional, com técnicos do Brasil todo. E, enfim, isso só mostra como tão bem sucedida é a gestão e a atuação da atual Escola de Contas. Mais uma vez, parabéns, como diz o conselheiro Anselmo, eu não gosto dessa palavra inveja, não. Mas Reconhecimento, né? Reconhecimento. É um reconhecimento que nos impulsiona e que nos inspira a todos nós e impulsiona a todos nós querer positivamente fazer também daquela unidade em que a gente atua algo que seja referência nacionalmente. E o tribunal está conseguindo aos pouquinhos, com várias dificuldades, através do trabalho da senhora, através do trabalho do conselheiro Fernando, através do trabalho do conselheiro Otávio. Eu espero também estar dando a minha contribuição à frente da corregedoria. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. E encerrando a gestão de cada um de nós, ainda vai faltar muita coisa o que fazer, porque gestão pública ela sempre está em evolução, né? Mas é algo que não deve ser deixado de se reconhecer
evolução acelerada pela qual a gente passa na atualidade, que foi fruto de decisões estratégicas tomadas e de muita coragem, né? Decisões de muita coragem, inclusive por parte da senhora. De modo que, mais uma vez, parabéns a todos que fazem parte da Escola de Contas Conselheiro José Alfredo de Mendonça. Muito obrigada. Você? Eu não podia deixar de me associar a todos os conselheiros aqui, as palavras de todos os conselheiros, e parabenizar também a sua equipe e a Vossa Excelência por estar à frente da Escola de Contas e obter essa premiação de reconhecimento nacional. Então, que fique registrado aqui meus parabéns e minha associação a todas essas palavras de congratulação à Escola de Contas e a Vossa Excelência. Muito obrigada, conselheiro. Senhor presidente, também, né, o Ministério Público se associa a todas as congratulações, né? Nós também que apoiamos, né, o projeto, e tenho certeza que sempre que houver alguma nova iniciativa da escola e precisar contar com o apoio do Ministério Público, nós estamos à disposição, tendo em vista o grande trabalho que vocês fazem, né? E esse reconhecimento nacional nada mais é do que a confirmação do que a gente já acompanha aqui no dia a dia com o crescimento da escola e com o crescimento do tribunal, como bem colocado também pelo conselheiro Rodrigo. Parabéns, senhor presidente. Muito bem. Realmente só quero agradecer, né, todos vocês, conselheiros, Ministério Público, pelo reconhecimento, porque realmente não é fácil. Vocês passaram, conselheiro Sérgio, conselheiro Rodrigo, conselheiro Anselmo passou pela escola, eu já estou pela terceira vez à frente da escola. E realmente não é fácil, temos situações difíceis, temos situações, mas assim, o que me deixa muito feliz é ver, como colocou o Alberto aqui, a unidade que existe na escola. São poucos servidores, mas que lá existe algo diferente, que é a unidade, que é aquela coisa de querer fazer e acontecer. E isso eles veem cada dia mais. Então, eu sou muito grata aos servidores hoje da escola, que são pessoas que passaram pelo Anselmo, que passaram pelo Rodrigo, que continuam na minha gestão e que estão fazendo um excelente trabalho. Então, elas são pessoas que vestem a camisa da escola e que fazem acontecer. Eu fico muito, muito feliz em estar hoje à frente da escola e ver esse resultado. E mais ainda, imaginando que isso pode se estender aos demais setores do nosso Tribunal de Contas, tanto nas diretorias, quanto no Ministério Público. E a gente percebe essa evolução, a gente percebe que todos hoje têm essa preocupação de querer avançar, de querer crescer, de querer mostrar serviço, né? Isso vem acontecendo no tribunal, isso é notório. Todos nós aqui que fazemos o Tribunal de Contas percebemos essa mudança. Isso é gratificante. Não é mais do que nossa obrigação, claro, mas já tivemos momentos aqui difíceis, né? Difíceis, mas estamos superando, estamos cada dia a mais crescendo e evoluindo. E eu quero aqui, neste momento, agradecer a todos os servidores da Escola de Contas, que pelo excelente trabalho, pela boa vontade, pela disposição de trabalhar, de fazer, as ideias sempre vindo. Então, esse projeto do Jovem Conselheiro surgiu assim, do nada. No primeiro ano da minha gestão à frente da escola. E foi interessante que foi acontecendo, e graças a Deus está aí o resultado, está o fruto desse trabalho, com o apoio do Ministério Público, das diretorias, dos gabinetes. Então, foi um trabalho, percebam a importância que é se trabalhar em conjunto. É isso, gente, que tem que se fazer aqui no tribunal, trabalhar em conjunto, sempre querendo mostrar mais trabalho, sempre com boa vontade. E é isso que está acontecendo na Escola de Contas hoje. E eu espero que isso aconteça em todo o Tribunal de Contas, como um todo. E isso está acontecendo passo a passo. Então, muito obrigada. Esse prêmio não é da escola, é do Tribunal de Contas, porque é um reconhecimento nacional e eu fico muito feliz com este reconhecimento. Então, muito obrigada. Parabenizar a humildade de Vossa Excelência, né,
ao reconhecer que isso é um trabalho conjunto. Isso é muito importante no nosso Tribunal de Contas, que às vezes acaba sendo atingido pela fogueira das vaidades. E essa fogueira das vaidades, ela atrapalha muito o trabalho em equipe. Ela atrapalha muito a resolução de problemas complexos que exigem a participação cooperativa da maior quantidade de participantes, né? Então, a senhora dá um exemplo também para todos nós. A senhora é conselheira já há bastante tempo. A senhora tinha tudo para que isso subisse a cabeça e agisse de uma forma mais arrogante, distante da resolução dos problemas, mas acaba sendo uma grande lição, mesmo sem a senhora querer, de humildade e de demonstração de como se consegue trabalhar com eficiência em equipe. Onde tem vaidade, fogueira de vaidade, realmente cada um quer seu destaque, né? Cada um quer receber o aplauso e a admiração. Isso a gente não vê em Vossa Excelência. Isso a gente não vê nos colegas que estão conduzindo essa grande transformação pela qual o Tribunal de Contas passa na atualidade. Parabéns mais uma vez. Pois é, presidente, o conselheiro, é isso mesmo. Eu nessa vaidade, às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes também existe abuso por conta de... Mas a hierarquia tem que existir, claro. Mas eu sempre preguei no meu gabinete, a hierarquia existe. Mas primeiro disso, antes de tudo isso, vem trabalho em equipe e o resultado. Eu sempre prezo por um bom resultado. Então, o meu trabalho no meu gabinete sempre foi assim, vamos dar resultado. Então, não importa se aquela pessoa está... Enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes não, mas eu trabalho em equipe, é o que se dá resultado. Então, é isso que eu venho plantando no meu gabinete, venho plantando na escola e venho percebendo que isso está funcionando. Então, se está dando certo, vamos continuar. Não é isso? Então, muito obrigada. Quero encerrar agora, neste momento, a sessão. Aliás, está facultado ainda a palavra, se alguém quiser mais se manifestar. Então, declaro encerrada a presente sessão, convocando-se para todos em horário regimental, na próxima sessão.